A paz, meus irmãos. Após ouvirmos esse testemunho, eu quero compartilhar um texto aqui. A Su disse uma frase que está no texto que nós vamos ler aqui, que se encontra em João, no capítulo 11. Samuel está conosco aqui. Samuel passou aí por uma cirurgia do joelho também, esteve ausente aí porque estava em casa se recuperando. Samuel da Gabi ali, ó. Tá bom? Isso é muito bom. João 11. Louvado seja Deus. Senhor, pedimos que o Senhor fale conosco com este texto que vamos ler agora. É a Tua palavra, Senhor, escrita por um dos apóstolos de Jesus. Que este acontecimento aqui possa, de alguma maneira, nos impactar e nos fazer crer mais no Senhor. Que esse texto possa imprimir ao nosso coração um novo ânimo, uma compreensão mais ampla de quem o Senhor é, de quem o Teu Filho é. Então, Senhor, pedimos que o Senhor, pelo Espírito Santo, venha nos edificar esta noite. Reconheço as minhas falhas, a minha pequenez, as minhas limitações e a necessidade, reconheço que eu tenho de que o Senhor fale por mim. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos. Amém. João, capítulo 11. Irmãos, vai nos contar um episódio muito interessante sobre Lázaro. Esse Lázaro, só que para que fique mais claro, não é aquele Lázaro, não é o mesmo Lázaro da parábola que Jesus conta, do Lázaro e o rico, tá bom? Esse Lázaro aqui é o Lázaro que é irmão de Marta e de Maria. Diz assim então o texto: estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo.
Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer. Mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: vamos também nós para morrermos com ele. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo, repetiu as palavras, da sua irmã: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: onde o sepultastes? Eles lhes responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz:
Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizará. Até aqui por enquanto. Meus irmãos, capítulo 11 de João, do Evangelho de João, nós encontramos aqui no capítulo 11, 10 vezes citações sobre Lázaro. Ou seja, na narrativa de João, ele faz questão de repetir o nome de Lázaro 10 vezes. O texto parece um pouco extenso, mas para a gente ter noção, não é? Do todo aqui. Essa história, com HI, história, esse fato, ele é bem conhecido de todos nós. Não é? Quando alguém cita a ressurreição de Lázaro, não é? Um milagre que Jesus realizou, desde criança nós aprendemos sobre isso, e talvez seja um dos milagres mais impactantes, mas não foi o primeiro que Jesus realizou nesse nível. Jesus também ressuscitou o filho de uma viúva numa cidadezinha chamada Naim. Mas me parece, irmãos, que este milagre, neste momento aqui, ele tem um propósito, assim, talvez um propósito maior, e não é narrado nos evangelhos, mas este é o último milagre que Jesus realiza antes da crucificação. Parece que Jesus termina. É claro que pode ter acontecido outros milagres até lá, mas alguns dizem que foi o último. Então Jesus termina, se for certo isso, ele termina o seu trabalho de milagres aqui com a ressurreição de Lázaro. E essa expressão que ele diz para Marta e Maria, né? Eu sou, para Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Ele disse isso antes que Lázaro fosse ressuscitado. E a compreensão de Marta e talvez de Maria é que elas criam que Jesus era o Cristo, e Marta falou isso. Maria também afirmava isso. Eu sei que o Senhor é o Cristo, o enviado de Deus. Mas talvez elas não esperavam que isso viesse a acontecer no quarto dia. Porque há uma expressão aqui de Marta, mas eu confesso que eu não entendo exatamente o que Marta quis dizer aqui quando disse: mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Não é? Eu não sei se Marta estava se referindo a um possível milagre, se ela via essa possibilidade, não sei. O fato
é que esse texto, irmãos, traz algumas lições para a gente. E eu quero compartilhar com vocês algumas coisas que eu tirei aqui, que eu não me lembro de ter comentado em outras vezes, trazendo esse mesmo texto. Mas a primeira coisa que eu quero ressaltar aqui é que certas situações que aconteceram na Bíblia e acontecem com a gente, eu creio nisso, por isso falo dessa maneira, tá bom? Certas situações acontecem na nossa vida, coisas tristes, chatas, mas eu não vou dizer todas, mas certas coisas acontecem para que Deus e o seu Filho sejam nessas situações glorificados, conhecidos e reconhecidos. Eu falo isso, irmãos, porque é uma das últimas expressões de Jesus, quando ele sabe que Lázaro estava enfermo, e ele sabia, não é, que Lázaro morreria, mas ele mesmo fala isso aqui: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Está no versículo 4. Então, eu não estou dizendo isso que eu acabei de dizer de mim mesmo. Certas situações acontecem com a gente para que Deus e o seu Filho sejam glorificados, conhecidos e reconhecidos. Por isso, irmãos, antes da gente entrar em desespero, antes da gente ficar muito preocupado, ansioso demais, antes da gente sair da presença de Deus, seria bom que a gente se lembrasse disso. Será que esta situação que está acontecendo comigo, trazendo para nós hoje, será que ela não está acontecendo para que Deus seja glorificado e o seu Filho também? Será que nessa situação Deus não quer ser manifestado a outras pessoas, para que outras pessoas, por meio dessa situação, não comecem a olhar para Deus, não comecem a dar glória a Deus, a reconhecer Deus como Deus? Será que essa situação não tem como propósito trazer esta glória ao Pai e ao Filho? Porque assim como aconteceu com Marta e Maria, não é? As perguntas vêm: se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido, não é? Elas já contavam com o ovo na galinha. Se o Senhor estivesse aqui, é claro que o meu irmão não morreria, porque o Senhor ama o meu irmão e não deixaria que alguma coisa ruim acontecesse. É isso que a gente pensa. Se Deus está conosco, então, não é? A teologia da prosperidade, ela traz nos seus ensinos isso.
Se Deus está conosco, então nada de ruim pode nos acontecer. Mas isso não é verdade. Coisas ruins podem acontecer estando Deus conosco. Então a primeira coisa, certas situações acontecem para que Deus e o Filho sejam glorificados, conhecidos e reconhecidos. Assim aconteceu com Jó também, não é? E a gente corre o mesmo risco que Jó, não sabendo o que está acontecendo lá em cima, o que Deus planejou, tal, a gente se perde nas nossas viagens, nos nossos pensamentos, e a gente corre o risco de pecar contra Deus. Uma segunda coisa, o texto diz que Jesus amava aquela família, amava Lázaro, amava Marta, amava Maria. Aliás, sempre quando Jesus passava por ali, onde ele ficava? Na pousada LMM, né? Lázaro, Marta e Maria. Dizem alguns que eles eram assim, bem de vida, tinham uma casa até confortável, e ali não só se hospedava Jesus, mas os discípulos também se hospedavam ali, não é? Então, Jesus criou um carinho muito grande, assim, um amor por aquela família. É assim que o texto diz, no versículo 5. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Isso também me chama a atenção. A chegada dessas situações ruins, desagradáveis, tristes, a chegada de uma notícia ruim, ou mesmo de um problema na nossa vida, não tem nada a ver com falta de amor divino por nós. Se acontece coisa ruim, não é porque Deus deixou de nos amar. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Coisas ruins acontecem e Deus continua nos amando, Jesus continua nos amando. João faz questão. Aliás, João era o discípulo amoroso, não é? Apesar dele ter um apelido, ele e o irmão dele, né? De filhos do trovão. João era alguém que tinha um coração maleável. Ele aprendeu com Jesus assim também. E ele é conhecido como o apóstolo do amor, não é? No Evangelho ele demonstra isso, nas suas cartas, lá no finalzinho, as 3 cartas rápidas dele, ele demonstra ser alguém muito amoroso. Então ele cita isso, Jesus amava aquela família. Na cabeça de alguns, podia surgir a pergunta, como surgiu aqui, se ele amasse mesmo, ele viria rapidamente, e ele resolveria esse problema, e ele curaria Lázaro, tal. Né? Como evitar um pensamento assim na cabeça daqueles que não conhecem a Deus? Então, coisas desagradáveis podem chegar na nossa vida. Isso não significa que Jesus deixou de nos amar. Ele continua sendo bom. Ele continua nos amando. Essa é uma palavra de conforto, irmãos. Ouça isso com o coração. Não se sinta desamado.
Não tenha dúvidas sobre o amor de Deus quando alguma coisa chata acontece. Uma terceira coisa, Jesus sempre está ciente do que acontece. Isso em nada poderá impedi-lo de fazer o que ele quiser. Essa é uma outra verdade que eu vejo no texto. Jesus sabia que Lázaro estava doente, e ele até diz, no versículo 6, quando pois soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. E ainda depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Aí ele foi até, Jesus foi repreendido pelos discípulos: Senhor, tem gente querendo te apagar, querendo te matar, e o Senhor vai para lá. Era o 2º dia, não é? Ainda faltava mais 2 dias. É o que Jesus quis dizer: não, eu tenho que ir lá enquanto é dia. Ele não estava se referindo ao horário do relógio, né? Ao período do dia. Ele estava dizendo: não, eu preciso ir para a Judéia enquanto dá tempo, porque o tempo está se esgotando. E ele sabia o que estava acontecendo com Lázaro, ele sabia o que estava acontecendo com Marta e Maria. E eu aprendo isso com Jesus. Jesus sabe das coisas, Jesus tem as suas coisas para fazer, não é? E se ele resolve, no meu conceito, demorar um pouco, não é? No nosso conceito ele se atrasa, né? Ele se atrasa, porque se ele me amasse, se ele entendesse a minha dor, olha só as dúvidas que aparecem, ele viria correndo para me acudir. Mas não é assim. Jesus está sempre ciente do que acontece. E não importa, irmãos, nada vai impedi-lo de fazer o que ele quiser fazer. A gente não entende isso, mas é assim que a gente tem que entender. A gente tem que aprender com Jesus. E ele está aqui. Jesus, no versículo 14, diz: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse. Como a gente pode entender isso? Jesus está dizendo assim, eu estou feliz de não estar lá naquele momento da morte. Mas ele explica: eu não estou lá, me alegro, porque o Pai tem outros planos. Vai chegar um momento e vocês vão crer. Irmãos, os discípulos estavam caminhando com Jesus aqui há quase 3 anos, mas essa coisa de crer é um processo, é um caminho, melhor dizendo, é um caminho. A gente nunca vai estar pronto para entender Jesus plenamente. A gente vai aprender a cada dia, vem uma outra situação, a gente aprende um outro detalhe sobre Jesus, aí a nossa fé é fortalecida, aí já aprendemos alguma coisa aqui, vamos para a próxima. E na próxima a gente aprende. Então a gente descarta algumas coisas, a gente absorve outras. E lembrando da minha netinha, a caminhada do justo é como a aurora. É como a aurora, não é? É assim, sai o sol até se tornar dia perfeito. A
caminhada do justo é assim. Então, é um processo. Por isso que Jesus disse: é por vossa causa que me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer. Então, o nosso conhecimento a respeito do nosso Salvador e Senhor é limitado, tem coisas para aprender, e a gente não pode desistir, porque ali na frente Ele vai nos ensinar. Vai nos ensinar. Uma quarta coisa: o nosso Senhor, Ele não é mecânico, o nosso Senhor não é insensível. Aliás, Jesus, olha só, irmãos, vamos abrir um parêntese aqui. Jesus nasceu de Maria, sem a participação de José. Antes de Jesus nascer, ele estava com o Pai, ele habitava. João fala sobre isso. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, antes de nascer, Jesus não tinha essa experiência humana. É certo que ele sabia de todas as coisas, mas experimentar sofrimento, dor, ter saudade, ter sentimento, entender a miséria do homem, entender as coisas dessa terra, ele só veio a aprender depois que nasceu e se desenvolveu, etc. e tal. Então, nós temos um Salvador, um sumo sacerdote que se compadece de nós, segundo o autor de Hebreus. Jesus sente a nossa dor, Jesus sabe o que é padecer, Jesus se emociona, Jesus ri, Jesus se alegra, Jesus se entristece e Jesus chora. Nesse texto, uma curiosidade, nós temos o menor versículo da Bíblia, que é o versículo 35 do capítulo 11. Pode reparar na sua Bíblia, só tem duas palavrinhas aí. Quais são? Jesus chorou. É um versículo inteiro isso aí. João parece, não foi João, né? Mas quem colocou o número nos dizeres aqui no texto, fez questão de deixar isso aí. Jesus chorou. Chorou, irmãos, porque Jesus, Ele é compassivo, Ele é sensível, Jesus ama, Jesus entende a dor. Nesse sentido, o autor de Hebreus diz que Jesus aprendeu pelo que padeceu. Ou seja, ele teve experiências que o fizeram um ser humano. É claro que sem pecar, mas um ser humano perfeito. Aliás, Lucas, quando ele escreve o seu evangelho, ele faz questão de deixar ressaltado esse Jesus, homem, um Jesus que se simpatizava com as pessoas, e ele tinha uma empatia, ele sabia o sofrimento daquela viúva que tinha um filho que perdeu. Jesus olhava para os leprosos e era impactado pelo sofrimento
não é quantos milagres Jesus realizou, mas Jesus se emociona aqui, ele se comove, ele chora. E a Sueli usou aqui uma coisa que nem sempre acontece com a gente. A gente às vezes não se importa com a situação alheia. Jesus se importou. Ainda hoje, Jesus, subindo depois da sua ressurreição, ele sobe aos céus e ele está sentado à direita do Pai como homem. E Hebreus vai falar que, como sumo sacerdote, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É este homem perfeito, com um corpo glorificado, que está à direita do Pai. Então certamente ele olha para as situações que acontecem conosco, ele também se emociona, ele chora, ele se importa, ele ora por nós, ele se importa, ele não mudou. Então eu posso entender nesse texto, irmãos, que nas situações que acontecem com a gente pode ter esta convicção de que o Senhor, Ele se interessa por nós. Embora aqui o foco maior não tenha sido o Lázaro, e eu vou explicar já já. O foco, o que está por trás dessa situação ruim, não é Lázaro simplesmente, não é Maria, não é Marta. O foco é outro aqui. Na primeira parte eu já citei. No versículo 42, uma outra lição que eu tiro desse texto aqui. No versículo 42 está escrito assim: aliás, eu sabia que sempre me ouves, Pai, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. O que está por trás, irmãos, daquela ida de Jesus para Betânia? É o amor pelas pessoas também. Mas como eu disse no primeiro ponto aqui, que certas situações acontecem para que o Pai e o Filho sejam glorificados, reconhecidos e conhecidos, eu queria ressaltar aqui essa fala de Jesus. Na oração de Jesus diante daquele túmulo, ele diz isso: Senhor, eu sei que o Senhor sempre me ouve. Aliás, não é? Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Irmãos, uma das coisas mais importantes no ministério de Jesus era a demonstração de que ele realmente tinha vindo da parte de Deus, que ele era o cumprimento das profecias do Antigo Testamento, que ele era o Messias. E João entende isso, tanto que começa o seu primeiro capítulo aqui, ele diz assim: então, ele estava com Deus, ele era Deus, o verbo se fez carne e habitou, mas os seus não receberam. Os homens rejeitaram a luz, preferiram as trevas. Então Jesus, no seu ministério, talvez na sua vida toda, tenha convivido com um tipo de rejeição
terrível ser rejeitado o tempo todo pela família, pelos vizinhos, dizer verdades e não ser acreditado, ser perseguido, maltratados, conviver com aquela coisa, coloquei o pé fora de casa, já tem um grupo querendo me caçar e me matar, o tempo todo, não é? Mas Jesus aqui no versículo 42, diz: eu sei que o Senhor me ouve, e eu estou aqui para que creiam que Tu me enviaste. Jesus queria revelar o Pai, o amor de Deus, a salvação. Isso tem a ver com as profecias do Antigo Testamento, tem a ver inclusive com a narrativa de Gênesis, não é? Sobre o descendente da mulher que pisaria a cabeça da serpente. A promessa se cumpriu, o filho nasceu, e agora Jesus está orando: Senhor, o que eu quero mesmo é que eles creiam que Tu me enviaste. O propósito maior por detrás desse milagre da ressurreição, irmãos, eu entendo que era que reconhecesse em Jesus a divindade de Deus. Jesus era divino. E um sexto ponto, aqui, está no capítulo 12. Olha só, versículo 1 e 2. Nós sabemos que Jesus então disse: Lázaro, saia, e aconteceu o milagre. Alguns creram, outros não. Mas eu quero encerrar com esse sexto ponto aqui, capítulo 12, versículo 1 e 2. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro. Aqui já é um outro momento, não é? A quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Agora aqui, Lázaro ressuscitado, alguns dias são passados, Jesus vai para Betânia e a família resolve fazer um jantar ali. E quem estava ali? Marta, Maria, talvez os discípulos e Lázaro, curado, são, comendo com eles ali, certo? Versículo 9 agora. Soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali, e lá foram, não só por causa dele, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. Não sei se para você mas para mim é muito curioso isso aqui. Jesus realiza um milagre, a alegria volta à família, muitos creem, mas esse milagre cria uma dificuldade, não só para Jesus, mas para Lázaro. Então, eu quero dizer, finalizando aqui, certos milagres vêm acompanhados de perigos, porque trazem as digitais
do Senhor Jesus. Eu acho que isso, irmãos, é muito importante. A gente recebeu uma bênção do Senhor, chegou um milagre na nossa vida, Deus nos abençoou de alguma maneira, prosperamos em alguma área, recebemos uma visitação do Senhor, aquilo é uma bênção para nós, nos alegramos, mas isso pode nos trazer uma santa dificuldade, como aconteceu com Lázaro, e Marta e Maria, a perseguição dos religiosos, não queriam mais matar só a Jesus, mas quiseram matar a Lázaro também. Por quê? Porque o que Jesus causou em Lázaro fez com que muitos crescem que Jesus era o enviado da parte de Deus. Ou seja, olharam para o acontecido ali e não, isso só pode ser algo de alguém que veio da parte de Deus. Jesus Cristo, Ele que fez. As digitais de Jesus ficaram em Lázaro. Irmãos, estamos assim preparados para sermos reconhecidos como aqueles que foram tocados por Jesus, salvos por Jesus. As impressões digitais do Salvador estão em mim, estão em vocês. Isso provoca de alguma forma um inferno, saber que nós fomos tocados pelo Senhor da vida, pelo Senhor da ressurreição, a vida que Ele nos trouxe. Isso impacta as pessoas, isso leva as pessoas que ainda não conhecem a Cristo, a conhecerem a Cristo. Olha só, irmãos, o legado agora que Lázaro recebe: perseguição. Então eu queria deixar isso com vocês. Interessante nesse texto, irmãos, não há uma palavra proferida por Lázaro. Não há. Lázaro é um personagem real, mudo, absolutamente nada. Pelo menos João, que é o único que fala de Lázaro, não é? Desta maneira. Ele foi um agente de bênção, amado por Jesus, morreu 2 vezes, né? Ressuscitado uma vez, certamente está aguardando a segunda ressurreição. Mas Lázaro é um personagem silencioso aqui, e ele recebeu esse legado da parte do Senhor. Isso eu ainda não confirmei, mas é um dado curioso. Alguns dizem que depois desse fato, estudando um pouquinho, eu fui curioso buscar uma informação, porque eu já ouvi falar de São Lázaro. Você já ouviu falar de São Lázaro? São Lázaro. Esse São Lázaro aqui, que a Igreja Católica, não é, deu esse título para ele, né? São Lázaro. Aliás, eu vi também de Marta, viu, Marta? Santa Marta, eu vi. Santa Marta é a santa dos hospedeiros, é o santo daqueles que mexem com comida, né? É interessante isso. Tirando essa parte, alguns dizem que
depois desses eventos, porque Lázaro talvez tenha sido perseguido, Lázaro e suas irmãs se mudaram para a ilha de Creta, Minguinho. Se mudaram e se tornaram, e ele se tornou um bispo lá em Creta. Então a Igreja Católica diz que ele tem uma igreja lá em Creta, e é uma igreja dedicada a ele, não é? Sem querer entrar no mérito da questão, o fato é que, com certeza, o que aconteceu com Lázaro foi uma coisa muito especial, que jamais deveria ser deixada para trás. Isso impactou a sua vida, embora ele já amasse a Jesus, ele e suas irmãs. Mas foi um milagre que deve ter custado um alto preço depois de recebido. Eu acho que dá para tirar uma lição daí, não dá? Nós também fomos conquistados por Jesus por um alto preço. Fomos comprados com o seu precioso sangue. E sobre nós há um legado. Não é o legado de Lázaro. Talvez nem precisemos mudar para Creta. E nem fundar uma igreja. Não. Mas sobre nós há uma responsabilidade. Encerro dizendo que vejam as digitais de Jesus em nós, as marcas da ação dele nas nossas vidas. Amém? Que Calmon Viana seja uma igreja digitalizada nesse sentido. Nós vamos orar. Eu quero terminar aqui orando com vocês.